Uma Casa Assombrada, Virginia Woolf. Esse é o volume de contos definitivo, pelo menos foi definitivo, da Virginia Woolf. Ela é uma escritora inglesa, nascida em 1882 e falecida em 1941, sobre a qual já falei um pouquinho no vídeo sobre Noite e Dia, que foi o segundo romance dela. E esse é o volume de contos que foi publicado 3 anos depois que ela havia cometido suicídio. Foi publicado pelo marido dela, o Leonardo Woolf. E nesse livro, ele reuniu 6 dos contos que saíram no único livro de contos que a Virginia publicou em vida, em 1921, segunda ou terça-feira, o nome do livro. Acrescentou 6 contos que haviam saído em revistas, enquanto a Virginia era viva, e 6 contos que continuavam inéditos até o momento em que ela faleceu. E aí a gente tem uma boa amostra, né, da obra da Virginia, porque é um bom livro assim, até para quem quer conhecer a, a parte mais experimental da Virginia Woolf, essa faceta dela, mas tem medo de encarar aqueles romances, né? Pegar um romance, um livro de 200, de 300 páginas, umas ondas, né? Um quarto de Jacob, ou um desses, um passeio ao farol, e aí de repente fica com medo, ah não, eu vou pegar uma coisa dessas e vou me sentir confusa, não vou conseguir aproveitar, vou achar chato, vou largar, mas tenho vontade de conhecer esse lado dela. Então, esse aqui, esse volume de contos seria uma boa pedida, porque ele mistura tanto a escrita da Virginia experimental, a escrita dela de fluxo de consciência, de tentativas de explorar todas as possibilidades da escrita, né? De fazer coisa nova, quanto o lado tradicional, porque a gente tem os contos escritos dentro da tradição do conto inglês, e alguns muito bons. Por exemplo, dentro da linha experimental, nesse volume a gente tem o Quarteto de Cordas, que é um conto onde ela explora, coloca os pensamentos e os sentimentos evocados pela música que uma série de pessoas está ouvindo numa sala de concerto. Eles estão ouvindo um quarteto de cordas de Mozart, e aí ela vai mostrando, vai passeando pelas mentes das pessoas ali presentes na sala, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando enquanto escutam aquela música. Um outro conto experimental é o Kew Gardens. Kew Gardens é um jardim em Londres, e aí ela vai mostrando, vai passeando com o seu texto da mesma forma como os personagens estão passeando pelo jardim. Ela vai passeando pelo seu texto através das suas frases, através dos seus parágrafos, parando naquele personagem, naquele passeante ali do local, e entrando nos pensamentos, nos sentimentos das pessoas e mostrando flashes, né, do que uma pessoa está olhando e do trecho de conversa de alguém perto dela. Mais ou menos como a gente mesmo, quando a gente anda na rua e você pega fluxos de conversas, pessoas que estão falando de uma coisa que você nem sabe, você passa por elas e só escuta uma frase ou duas, aquele fragmento de conversa. E é mais ou menos isso que a Virginia tenta fazer no Kew Gardens. Mostrar esse fluxo de consciência assim. As pessoas estão andando, estão passando por um local e estão pegando uma série de fragmentos, de imagens, de palavras, de conversas, de expressões nos rostos das pessoas, e aí ela tenta colocar isso nesse conto. Um conto mais tradicional é o Lapin Lapin Novo, que mostra o começo, o meio e o fim de um casamento. Isso bem resumidamente. Na verdade, é um conto onde a Virginia, que era uma feminista convicta, mas ao mesmo tempo que tinha muito cuidado para não contaminar o seu texto literário com as suas posições, fossem ideológicas, fossem políticas, o que fossem, ela faz uma crítica às relações entre homens e mulheres, especialmente entre homens e mulheres casados nas primeiras décadas do século XX na Inglaterra, né, que ainda era uma sociedade bastante convencional, bastante fechada, especialmente nessa questão de relações entre cônjuges. E aí ela usa esse conto Lapin Lapinova
para mostrar como uma brincadeira bobinha, infantil, imatura, que a jovem esposa cria, serve de elo de ligação dela com o marido, que é um homem que está ascendendo dentro da sociedade inglesa, na área política, né? Ele está se tornando cada vez mais importante dentro da política inglesa. E aí ela cria uma brincadeira bobinha para manter um elo de ligação, para manter uma intimidade com o marido dela, porque ela se sente intimidada com aquele novo ambiente no qual ela está entrando, né? Junto com o marido, os dois muito jovens. E aí o conto mostra, o tempo vai passando e como as relações deles vão se modificando. E essa brincadeirinha que ela inventa é a chave para a gente ter um insight do que seria para Virgínia o verdadeiro casamento, o que seria para Virgínia a verdadeira intimidade e o que acontece com o casamento quando essa intimidade acaba. Outro conto é O Legado, que eu já comentei no vídeo sobre o livro de contos A Selva do Amor, que é aquele conto que eu falei com começo, meio e fim, com um final surpreendente, e é narrado de forma tradicional, mas muito bom. E Miss Dalloway na Bond Street, que originalmente era um conto, mas que depois se tornou o primeiro capítulo do livro dela, que saiu, o romance dela que saiu em 1925, Miss Dalloway, e que se tornou praticamente aquele divisor de águas, né, o romance divisor de águas na obra dela, porque ela já havia escrito e publicado em 1922 O Quarto de Jacob, que já tem bastante experimentação. Mas no Miss Dalloway isso fica mais bem realizado e que realmente esse foi o romance que a projetou como uma escritora que trazia algo de novo, né? Então, o Miss Dalloway é de fato aquele romance que divide a obra dela, no que ela havia escrito antes e no que ela passou a escrever depois dele. Tem outros também, mas eu acho que vale a pena destacar esses, embora tenha outros interessantes. Tem Objetos Sólidos, que aliás virou título de um outro volume de contos dela, que foi publicado também bem mais tarde, já na década de 80, 1980, 1985, por aí. E o Objetos Sólidos, eu diria, de uma maneira bem resumida, que na minha opinião é um conto sobre o preço que você paga por ser diferente. Ou o que é insanidade? O que é loucura? Será que a loucura é sempre loucura ou é simplesmente quando você não age como as outras pessoas agem? Quais são os limites entre sanidade e insanidade? Também é curioso, Objetos Sólidos. Fica a recomendação.